A gente continua falando da vacina. Há pouco noticiamos que a Pfizer e a BioNTech emplacaram a vacina no Reino Unido. O Ministério da Saúde do país já anunciou que quer iniciar a aplicação na semana que vem. O foco será em profissionais da saúde e as campanhas vão ser realizadas em hospitais. O imunizante precisa ser mantido a menos 70 graus Celsius. Agora, falando de Brasil, ainda sobre vacinas, o governo federal realizou uma reunião nesta terça-feira para apresentar a versão preliminar do plano de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. O encontro foi entre o Ministério da Saúde e outros órgãos, além de integrantes dos Conselhos Nacionais de Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. E para nos dar informações mais detalhadas sobre qual vai ser a estratégia, nós vamos conversar com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização que estava presente na reunião e que gentilmente aceitou falar com a gente, o infectologista Renato Kifuri. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Lívia. Prazer falar com você, do ouvintes da Rádio Jovem. Bom, doutor, para a gente começar a nossa conversa e até entender esse desafio que está à frente, com que antecipação uma vacinação dessa magnitude de um país continental como o Brasil precisa ser preparada? Olha, nós temos um programa de imunizações no país, Lívia, que tem praticamente 50 anos, nós estamos completando, e uma tradição de vacinarmos anualmente com campanhas já há mais de 25 anos, o que nos traz bastante experiência nesse assunto. É claro que uma campanha, especialmente de uma vacina nova, requer muitos ajustes e adaptações para essa nova realidade, que vão desde a compra dos insumos, ao seu transporte, ao seu armazenamento, a questão que envolve a comunicação com a população, a questão que tem a relação também com as distribuições, os grupos etrários, a própria população-alvo a ser vacinada. Então, isso tudo são decisões que precisam ser tomadas. Porém, a estratégia definitiva ela é baseada quando nós tivermos a vacina propriamente dita, porque nós precisamos conhecer as características do produto, que limitações, que indicações, que contraindicações e seus quantitativos, para que nós possamos definir de fato. Mas eu acredito que a estratégia está bem desenhada e eu acho que todo o desenho preliminar está bem feito, em tempo hábil, isso é importante destacar. Agora, esse Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 terá 4 fases. Gostaria que o senhor detalhasse essas 4 fases, os grupos contemplados de cada uma, como que vai funcionar? Olha, essa hierarquia da população-alvo, como nós não vamos receber todas as vacinas de uma única só vez, é preciso que iniciemos a campanha dividindo por grupos. O primeiro grupo, essa divisão, vale destacar que foi feita baseado no risco. Os dados brasileiros, levantamos aí o risco de adoecimento, hospitalização e morte por idade, por doenças crônicas e também em relação ao risco de exposição, como é o caso dos profissionais da saúde. Então, num primeiro momento, serão vacinados os idosos com mais de 80 anos, os profissionais de saúde, e todos aqueles indivíduos institucionalizados. A população indígena, como não é possível escalonar, uma população pequena, será incluída também nesse primeiro grupo, nesse primeiro momento da vacinação. Já no segundo momento, entram aqueles indivíduos de 60 a 79 anos, onde nós vamos vacinar praticamente uma população muito grande de idosos, e no terceiro momento, vacinaremos aqueles portadores de doenças crônicas, que tem um risco bastante aumentado também. E no quarto momento, entramos os profissionais da segurança, da saúde, da educação, ou seja, a ideia de colocar esses grupos por ordem de hierarquia de vacinação é relacionada ao risco de cada um desses grupos. Bom, agora vamos falar da logística e a organização para a aplicação dessa vacina. Há alguma sinalização de como vai ser a distribuição, os locais de vacinação? Serão postos de saúde ou outros estabelecimentos também serão mobilizados? Olha, a ideia no momento é utilizar nossas salas de vacina, que são 36 mil salas de vacina no país. Em campanhas de multivacinação, por vezes, utilizamos alguns outros postos
unidades que chegam até 50 mil postos de vacinação. Num primeiro momento, serão utilizados só as salas de vacina regulares, as 36 mil salas de vacina, que devem ser suficientes para atender toda a população, porque não vai haver uma vacinação em curto período de tempo, porque nós vamos recebendo essas vacinas progressivamente. Só para você ter uma ideia, nós aplicamos anualmente nas campanhas de gripe 80 milhões de doses de vacina de gripe em 3 meses. Aqui provavelmente nós vamos recebendo 10, 15 milhões por mês de doses de vacinas, e assim a gente vai vacinando de maneira escalonada e talvez não precisemos ajustar os nossos pontos de vacinação em mais do que os 36 mil, que eu acredito que serão suficientes, talvez pontualmente em alguma região. Bom, nós falamos então dos grupos aptos e da logística. Agora vamos imaginar a situação do brasileiro que pertence ao grupo de idosos, por exemplo, e quer tomar a vacina. É ele que vai até o estado ou é o estado que vai chegar até ele? Toda a campanha de vacinação pública, ela é organizada pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunizações, e a vacina é disponibilizada em diversos postos de imunização em todo o país. Então, no seu município, a operação quem faz, na verdade, é o município. Então, o município vai determinar, dentro daquela cidade, quais são os locais de vacinação e vai fazer a convocação, a divulgação para esses locais. A vacinação, é claro que instituições como instituições de longa permanência, populações privadas de liberdade e outras situações onde exige um deslocamento da unidade de saúde, do profissional para vacinar no local, isso acontecerá. Mas, de uma maneira geral, a população será vacinada, se dirigirá às unidades de saúde para receber a vacina. Agora, doutor, nós temos algumas candidatas à vacina que já comprovaram a sua eficácia, e dentro disso eu gostaria de perguntar quais são as preferências que o Brasil procura. Por exemplo, o país prefere 1 ou 2 doses? Qual que é a temperatura de armazenamento que o governo brasileiro tem cogitado entre essas candidatas que nós temos até agora? Olha, o Brasil fez a sua parceria, 2 acordos bilaterais com a Universidade de Oxford e com Biomanguinhos aqui no Brasil, e com a vacina Sinovac com o Instituto Butantan. Então, essas são as vacinas eleitas pelo Brasil para, a princípio, serem as vacinas introduzidas no nosso Programa Nacional de Imunizações. É claro que envolvia algum risco esse tipo de acordo quando foi feito há meses atrás, porque isso depende, obviamente, dos resultados de eficácia dessas vacinas, que parecem estar se encaminhando muito bem, mas nós ainda não temos publicação dessas 2 vacinas, dos resultados de eficácia, e, consequentemente, não podemos abrir mão de nenhuma outra possibilidade. Então, a ideia é, a princípio, utilizar vacinas que sejam, vamos dizer, transportadas, armazenadas e acondicionadas na temperatura habitual que as vacinas hoje disponíveis do Programa Nacional de Imunizações têm. E, se porventura precisarmos, por algum motivo, trabalhar com outro regime de temperaturas, com congelamento, precisaremos ter adaptações ao nosso sistema, que hoje não comporta vacinas como vacinas genéticas que requerem ultracongelamento, temperaturas inferiores a menos 50, menos 70 graus Celsius. Bom, doutor, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, está participando neste momento de uma comissão mista da Covid-19 em audiência no Congresso, e ele repetiu agora nesta manhã que há a expectativa de que 15 milhões de doses da vacina de Oxford comecem a chegar ao Brasil em janeiro e fevereiro do ano que vem. Ele disse que no primeiro semestre de 2021 serão 100 milhões de doses desse imunizante à disposição do país. Então nós podemos dizer que a população brasileira será de fato imunizada já no primeiro semestre do próximo ano? Essa é a ideia, né? O cronograma está baseado na publicação desses resultados da vacina de Oxford, que é a vacina que tem um compromisso de entrega de 140 milhões de doses, e, consequentemente, se esses dados se mostrarem positivos, ou seja, a vacina for segura e eficaz, tem tudo para esse cronograma ser seguido. Mas precisamos aguardar os dados, precisamos aguardar a aprovação da vigilância, temos algumas etapas ainda antes de garantir que esse cronograma será seguido. Bom, para a gente finalizar, o ministro Eduardo Pazuello disse também que
Ele citou a Coronavac e afirmou que cerca de 300 milhões de doses já estão acordadas e negociadas. Ele falou então da vacina de Oxford e da Coronavac. Existe a possibilidade então do Brasil adotar e imunizar a população com 2 tipos de vacina de distribuidores diferentes? Esse é um cenário possível. Se nós dispusermos de mais de uma vacina, ou seja, conseguimos contemplar uma população maior de vacinados, isso certamente contribuirá para o controle da doença numa velocidade maior. Mas, volto a dizer, nós precisamos aguardar primeiro os dados de eficácia, os estudos clínicos comprovados, para que esses acordos sejam cumpridos e nós consigamos disponibilizar. Ter mais de uma vacina é extremamente desejável, até porque elas podem ter performances diferentes em diferentes populações. Nós podemos utilizar uma vacina para idosos, outra para portadores de doenças crônicas, outra para profissionais da saúde. Então, hoje não há possibilidade de nós fecharmos as portas para nenhum tipo de vacina. Nós conversamos com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Está todo mundo muito ansioso e, é claro, toda a informação é luz neste momento. Obrigada. Obrigado, Lívia. Um abraço para vocês, ouvintes da Jovem Pan.